Olá, tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar a nossa disciplina de gestão de políticas comerciais e práticas de negociação. Eu sou a professora Mara e vamos dar início aos nossos módulos. E para isso, hoje, nós teremos o nosso módulo 1 e vamos tratar sobre a venda como resultado. Nós teremos 2 unidades em cada módulo. E nessa primeira unidade, nós teremos, então, a estratégia de vendas. Isso é muito importante porque nós temos que compreender alguns conceitos básicos quando a gente fala de vendas. É preciso reconhecer que a venda é uma estratégia. E dentro da nossa disciplina, vocês vão compreender o quão importante é a estratégia de vendas numa prática de negociação, em situações de conflito. Então, a estratégia tem como uma grande característica exatamente essa dinâmica e o possível ajustamento dessa estratégia de acordo com a necessidade de ambas as partes que estão ali no processo de negociação. É uma ação planejada, né? Então, quando a gente fala de vendas, nós estamos nos referindo a uma situação planejada, ao qual nós podemos ali ter grandes desafios, que é exatamente chegar ao objetivo final, que é vender, né? E alcançar os objetivos necessários. Por exemplo, o valor que foi acordado, né, dentro da empresa, a questão do que seja bom, eficiente, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Então, esses conceitos básicos precisam partir do seguinte princípio, de que todo o processo de vendas, ele parte inicialmente do diálogo entre ambas as partes, tá? Existem tipos de estratégias e é fundamental que dentro da nossa disciplina e também para a sua vida profissional, você tenha condições de identificar, para que você possa verificar no ato da venda, no ato de uma negociação, qual é o tipo de estratégia que você irá adotar. Existe a estratégia competitiva, que acaba sendo aquela relacionada à escolha de uma estratégia que reflete a forma como a empresa vai competir no mercado. Existe a estratégia também de crescimento. Há uma percepção de que cada vez que é maior o caminho que vai ser desenvolvido ali entre o vendedor e a pessoa que está ali comprando, que é o cliente, então existe possibilidades de negociação no sentido de crescer, de evoluir o processo de vendas. E existe também a estratégia global. Muitas empresas acabam decidindo por essa estratégia exatamente porque ela é uma das alternativas também de crescimento para uma empresa, né, dentro da empresa. Então, as melhores estratégias são aquelas em que o vendedor tem o seu potencial conhecimento sobre os seus clientes. Então, um ponto fundamental quando se fala em vendas, nós precisamos ter uma relação muito próxima com o nosso cliente, em poucos segundos ali conhecer o nosso cliente, até mesmo para que a gente possa definir qual é a entonação de voz que nós iremos proferir durante o ato ali de negociação da nossa venda, né? Para que a gente consiga ter êxito no final, tá? Então, isso é fundamental que nós tenhamos essa estratégia, esse feeling enquanto vendedor, enquanto negociador, tá? Muitos empresários, eles buscam respostas para a seguinte pergunta: é melhor vender do jeito tradicional ou é necessário ter uma abordagem moderna, né? A resposta é simples. Não é necessário escolher um ou outro método, né? Porque não existe o que é melhor, o que é pior. É fundamental que o foco principal seja a venda, seja o sucesso da venda, para que se chegue ao objetivo principal, que é exatamente finalizar a venda, ter êxito naquele processo. E para isso você pode estar ali mesclando as duas situações, né? Os dois jeitos, né, de vender, tanto o jeito tradicional quanto algo mais robusto, mais ousado, né, mais moderno. Tudo isso em função de um único objetivo: chegar
ao sucesso no processo de negociação ou no processo de vendas. Existe também a questão que toda a estratégia, né, independente se ela é uma estratégia assertiva ou não, ela gera um resultado, tá? Então, quando a gente estabelece ali uma forma, uma conduta, uma estratégia de vendas dentro de uma empresa, a gente acaba gerando processos, a gente acaba gerando tarefas, a gente acaba gerando uma certa rotina, né? Dependendo das situações e da forma como aquela estratégia ela se repete, uma venda após a outra, vocês podem, enquanto vendedores, enquanto negociadores, vocês têm condições de ali verificar quais são as etapas do processo de vendas que você consegue automatizar, né? É importante sempre ter uma estratégia no seguinte sentido: como eu vou abordar o meu cliente? Né? Quais são os exemplos que eu irei dar? Então, sempre contar histórias para convencer o seu cliente, convencer as pessoas que estão ali te ouvindo, né? E por vezes vocês vão se deparar que as histórias que você vai contando acabam se repetindo, exatamente porque a forma de negociação, a forma de conceber a venda, a estratégia que você utiliza, ela pode se repetir com diferentes clientes, né? E acaba, então, esse estabelecimento aí dessa conversa, dessa proximidade com o cliente, você acaba gerando o quê? A quebra de objeções do seu cliente, porque você já estabeleceu ali um vínculo de uma certa amizade com o seu cliente, né? E dessa forma pode-se ter ali como resultado a venda, o estabelecimento da venda por meio dessa confiança inicial, e dessa forma você consegue vender o seu produto com uma certa facilidade. Mas isso tudo, gente, depende do quê? Depende do conhecimento de seu enquanto vendedor, enquanto estrategista, enquanto negociador, de conhecer, de ter aquele feeling do seu cliente. Até onde você pode ir? Como que eu posso abordar este meu cliente, certo? Então, as estratégias, elas são cruciais num processo de vendas, né? Ela precisa acontecer de forma harmoniosa, né? E também não pode deixar de pensar que é necessário planejamento estratégico para você, enquanto negociador, né? E também para toda a sua equipe de vendas. Então, a estratégia, ela está relacionada diretamente com os objetivos da empresa, a curto, a médio e principalmente a longo prazo, tá? E isso pode afetar todo o sistema organizacional da empresa, né? Então, a adoção de estratégias assertivas, elas facilitam a tomada de decisão, né, da equipe de gestão. E também é um fato que as estratégias, elas norteiam as ações que são desenvolvidas pela equipe de vendas, pela empresa de uma maneira geral, tá? Então, as estratégias, elas permitem que os vendedores, eles conheçam, né? Comecem ali aquele processo de conhecer o seu cliente e dessa maneira trazer esse cliente para a empresa e fidelizar esse cliente à sua empresa, né? Que quando ele pensar em alguma coisa relacionada ao seu nicho, ele obviamente já vai lembrar, aquele vendedor, né, que me transmitiu tanta segurança, tanta credibilidade, né, na sua fala, e na sua prestação de serviço também foi muito eficiente. Então, a gente acaba se tornando referência. E isso, gente, é fundamental dentro do processo de vendas e da fidelização dos clientes também à sua empresa, tá? Então, elas garantem, então, essa organização, esse diferencial no mercado e também a capacidade ali de analisar, de compreender o ambiente, né? E dessa maneira, esse processo de competitividade que tem entre uma empresa e outra, isso pode ficar em um segundo plano quando você estabelece ali a fidelidade do cliente à sua empresa, tá?
Então, nós precisamos, primeiro, observar que existem duas estratégias de vendas, né, e dois públicos de vendas. Nós temos a venda B2B, né, e temos a venda B2C. Então, a venda B2B é aquela que pode demorar um pouco mais para ser efetivada, né, porque não é uma compra por impulso, tá? É uma compra que ela é pensada exatamente por uma necessidade, né, e não é para uma pessoa diretamente, mas sim para uma empresa. Já a venda B2C é aquela que pode ser impulsionada, né, por uma necessidade momentânea, né? Pode ser uma venda feita de maneira muito rápida, em 2, 5 minutinhos, né? Porque é uma venda direta ao consumidor final. Então, você está vendendo para uma pessoa física, tá? Então, um ponto importante aqui que eu gostaria que vocês lembrassem, que a venda B2C a gente faz para uma pessoa física e a venda B2B a gente faz para uma pessoa jurídica, ou seja, normalmente as empresas, né, que tem CNPJ, tem toda uma sistemática de organização diferente de uma pessoa física. Então, venda B2C é direta ao consumidor final, tá? Enquanto que a venda B2B, ela é, então, pensada, idealizada, né, para as empresas, certo? Existem fases também dentro de um ciclo de vendas. Então, primeiro, nós precisamos encontrar os clientes que são potenciais, aqueles que têm potencial de fato para comprar o nosso produto, né? Que a gente possa ali ter uma abordagem assertiva e ter êxito no processo de vendas, né? Então, além de encontrar esse cliente, depois de estabelecer ali um processo de visita, de conhecer o cliente, de conhecer a empresa, você tem que conquistar esse cliente, né? E depois de conquistar, de fazer a primeira venda, você precisa o quê? Manter a fidelidade daquele cliente dentro da sua empresa. E dessa maneira, você pode gradativamente aí aumentar, né, as suas vendas para os clientes que já foram conquistados. Então, por isso que é importante você apresentar o seu portfólio de produtos, né? E a cada venda ou a cada contato com o cliente, né, que já comprou contigo, você possa ir apresentando novos produtos que fazem parte do seu portfólio, tá? Então, quando a gente fala de vendas, nós utilizamos esse material aqui da Oliveira, que ela traz conceitos fundamentais para que a gente possa compreender o processo de vendas e aí sim partir, que é o objetivo da nossa disciplina, para os processos de conflitos, de negociação, mas isso tudo, gente, envolve vendas. E por isso que foi importante trazer esses conceitos básicos para vocês. Até a nossa próxima aula.